Historicamente, a gente já tinha uma lei de inovação desde 1809, um ano depois que a família real chegou no Brasil. E, desde 2004, uma lei, digamos assim, mais engajada em trabalhar com a inovação no país, já que a gente não consegue superar a crise de subdesenvolvimento, ou do desenvolvimento, não consegue chegar ao desenvolvimento. Só que a lei de 2004, que é a 10973, é uma lei altamente mal redigida. E como a maioria das instituições científicas e tecnológicas do Brasil são instituições públicas, você tem todas as regras do direito público que limitam a atuação dessas instituições. Então, a maioria dos professores, doutores, pesquisadores estão dentro das universidades ou instituições públicas federais e estaduais. O que acontece com isso? Você engessa a atuação desses professores engessava dentro das próprias instituições. Começa então com uma emenda constitucional. Então a gente altera primeiro a Constituição para evitar que os intérpretes do direito, porque o direito ele é interpretável, interpretasse de maneira restritiva a lei. Então coloca a inovação na Constituição Federal, que é o vértice do nosso ordenamento jurídico, e fazemos a Lei 13.243, que foi conhecida ou é conhecida como o novo marco legal da ciência e tecnologia no Brasil. Então ela mexe com muita coisa, mas propriamente, se a gente pensar na perspectiva do pesquisador, do docente que está inserido dentro de uma instituição pública, ela traz algumas boas novidades. A primeira delas, e que eu acho mais interessante, que ao alterar a lei do Magistério Superior, que é a 12.772, ela garante ao professor, em dedicação exclusiva, a possibilidade de atuar prestando assessoria e consultoria na área de sua especialidade, fora do ambiente da universidade, ou seja, dentro do setor produtivo, dentro das empresas, até 8 horas por semana ou 416 horas por ano. Antes dessa lei, o limite era de 2 horas por semana. Essas 8 horas podem ser remuneradas ou não. O pesquisador, o professor, recebe diretamente da instituição que ele vai prestar assessoria e consultoria, e isso, a universidade só autoriza essa saída, porque afinal de contas ele é vinculado a isso. Um outro ponto que também, da perspectiva do professor, é relevante, é a participação como palestrante remunerado. Ele pode também, pela Lei 12.772, até 30 horas por ano. Lembrando que isso também está na norma nova que está em vias de aprovação pela administração da UFLA. Na lei já está claro que isso é possível. O terceiro ponto, da perspectiva do professor, que eu acho interessante a gente tratar, é a participação nos processos de licenciamento de tecnologia. E com isso, o pesquisador, inventor e inventores têm direito a receber, quando desse licenciamento, 1/3 do valor da tecnologia. Vira um ciclo virtuoso, né? 1/3 é seu, como se fosse um bônus financeiro, 1/3 a universidade investe em laboratório, pesquisa, equipamento, reagente, e 1/3, se você tiver interesse como inventor, você submete um novo projeto, também de inovação, e aí um comitê de pesquisa vai avaliar, e se for do interesse da instituição, esse dinheiro volta para a sua pesquisa. Então, não é solidarização dos recursos, o recurso vai continuar direcionado para quem pesquisar e inovar. E aí temos hoje, também pelo novo marco legal, a possibilidade desse pesquisador entrar com uma licença não remunerada, ou seja, ele não vai receber remuneração porque ele não está exercendo em absoluto a atividade dele. É como se fosse mesmo uma licença. Vai empreender, meu filho, né? Vai para o mundo. E durante esse período em que ele tiver de licença não remunerada, para empreender a própria tecnologia, ele não vai ter a incidência desse artigo 117, ou seja, a própria lei foi inteligente nesse ponto, fazendo aquele paralelo com o que eu falei da lei anterior. Ela foi esperta o suficiente para dizer o seguinte: olha, você pode pedir licença para empreender, você pode ficar 3 anos afastado com licença, e durante esse período, e ela mesma faz isso expressamente, você não vai incidir no artigo 117 da lei 8.112. Então você está protegido contra interpretações malucas da lei. E isso é uma coisa muito boa, porque o pesquisador pode, como ele tem um vínculo muito próximo com o que ele desenvolveu, ele pode desenvolver aquilo e transformar aquilo numa startup e aí seguir carreira depois. Com a nova lei, abre-se a possibilidade
das instituições adotarem uma prestação de contas simplificada. Ou seja, se você cumpriu as metas com o valor que você tinha estabelecido no plano de trabalho, está ótimo. Uma pequena parte dos números de projetos vão para uma amostragem financeira. Aí sim vai ter a vistoria de notas fiscais e tudo mais. Não quer dizer que ninguém vai ter que juntar os recibos. O que quer dizer que a gente vai ter uma facilitação dos processos. Se ele cumpriu as metas, ele cai dentro da prestação de contas simplificada e, eventualmente, numa prestação de contas mais minuciosa por amostragem. Então, isso facilita o trabalho da administração pública e isso facilita o trabalho do pesquisador, que, em vez de perder tempo com a burocracia, vai poder continuar pesquisando mais. A lei traz a possibilidade, já trazia, mas agora de maneira mais clara e incisiva, de prestação de serviço especializado pelo pesquisador, inclusive dentro daquelas 8 horas que eu havia comentado, quanto pela própria instituição. E o que caracteriza propriamente a diferença entre um projeto de pesquisa e um projeto de prestação de serviço? O trâmite é o mesmo, projeto, plano de trabalho, que a gente já está acostumado a fazer. A pesquisa, normalmente, é uma aposta. Nós estamos empurrando a barreira do conhecimento. Toda vez que se imaginar a possibilidade de uma inovação realmente, se imaginar a possibilidade de um breakthrough, a gente vai imaginar fora da casinha. Isso é uma pesquisa. A prestação de serviço é uma coisa muito simples. Uma empresa criou um defensivo agrícola e quer testar esse defensivo agrícola porque faz parte do processo para colocar esse defensivo no mercado. A gente pode testar para essa empresa, já que nós temos campos de teste, pessoas que conseguem manter um ambiente controlado para fazer aquele tipo de teste. Então, a pesquisa, normalmente, a gente tem propriedade intelectual, na prestação de serviço, não. É só um teste, é um serviço mesmo, como se a universidade fosse um grande laboratório. Então, o governo, imagino que anteviu a possibilidade, falando, olha, nós não vamos ser, você é dedicação exclusiva, mas nós não vamos ser os responsáveis só pela sua fonte de renda. Você pode ter outras fontes de renda. E aí entra a bolsa, as 8 horas, a palestra, a remuneração, a prestação de serviço. Por isso, toda essa estrutura. Tecnologia custa dinheiro. Imagina que eu inventei uma tecnologia que não é tão boa assim e ninguém queira comprar. E aí ela fica na universidade, a gente fica pagando essa tecnologia. Ao invés de abandonar a tecnologia, falar assim, pesquisador, você tem interesse em ficar com ela? O filho é seu mesmo? Então, a universidade abandona para o pesquisador. Ela cede para o pesquisador sem custo. Certamente que o pesquisador vai ter que arcar com esses custos de manutenção da tecnologia, mas ele pode, inclusive, se ele acreditar muito naquilo, ele recebe a tecnologia, pede a licença para empreender e vai ser rico, que é o que a gente espera. Então, a Galaxy ela surge com essa ideia, desburocratizar o máximo possível, porque a gente não pode esquecer, a gente ainda está dentro de uma universidade pública, regida por regras de direito público e órgãos de controle, mas desburocratizar o máximo possível, aproximar o máximo possível o pesquisador do mercado, transformar as dores do mercado em algo palatável para a pesquisa da universidade e vice-versa, ou seja, direcionar a pesquisa para as demandas que efetivamente surgem na nossa sociedade. É uma ideia inovadora no sentido técnico, né? Uma fundação ser titular de uma pessoa jurídica empresária. E é uma ideia no intuito mesmo de impulsionar essa relação entre universidade e mercado, que é o que acontece no resto do mundo inteiro. E o nosso interesse aqui é criar condições favoráveis na região para que a nossa mão de obra qualificada na universidade fique na região e desenvolva essa região. Então, eu acho uma iniciativa louvável, muito ousada e, ao mesmo tempo, amparada pela legislação, no interesse mesmo de implementar todas as possibilidades e opções que essa nova lei, que essa nova realidade que brota em 2016, é regulamentada agora, finalmente, em 2018, e agora o que nos cabe é impulsionar essa mudança e o agir mesmo. A lei já nos garante, já temos estruturas dentro da universidade, através da Galaxy, para nos auxiliar a agir, agora só falta mesmo a iniciativa.